Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é o módulo financeiro da DigiClinic. Então aqui do lado você vê o menu, você tem aqui o módulo financeiro, e aqui você tem os submódulos Dashboard, recebíveis dos profissionais, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, parte de contabilidade e relatórios financeiros. Então vamos começar aqui em Dashboard. Em Dashboard ele vai te mostrar tudo que está relacionado ao financeiro. Primeiro ponto, ele te dá aqui os filtros para você visualizar os meses, o mês atual, anterior, os 3 meses anteriores. E aqui ele te dá um outro filtro de projeção para você entender em cima dos recebíveis e em cima dos pagáveis, para você saber como que está a projeção para os próximos meses. Aqui você tem para exportar Excel, exportar o PDF. E aqui ele te dá já de cara as informações de atenção de contas vencidas, 103 contas a receber, 4 contas a pagar e o valor de cada um. Aqui você tem os indicadores de faturamento do mês e o saldo, as contas que estão em aberto em base atual do sistema, né, atualização de base real. Tá? E aqui são as projeções dos 3 meses, ou seja, o que está cadastrado no teu sistema de entrada e de saída, e aqui quais são os recebíveis e os pagáveis dos próximos 3 meses. E ele já te dá um saldo que os próximos 3 meses você vai estar negativo, ou seja, precisa receber mais. Ou movimentar a questão do pagamento. Evolução mensal, faturamento, recebimentos, pagamentos dos últimos 7 meses. Então aqui você tem o executado, e aqui você tem as projeções dos próximos meses. Você vê aqui que em fevereiro tem 2 projeções, que você está gastando mais do que recebendo. Né? E aqui o próximo mês de abril não tem nada de lançamentos futuros. Faturamento profissional e por serviço. Você consegue visualizar aqui essas entradas. Excel e PDF. Recebíveis dos profissionais, quanto que cada um tem para receber. Aqui por especialidade, só para você ter uma noção o que cada um está gerando de faturamento por especialidade e o que cada um, o que cada um vai receber, né, por especialidade, e o que cada profissional está previsto para receber nesse período. Fluxo de caixa também, aqui você consegue ter acompanhamento mensal e a sua projeção de fluxo de caixa nos próximos 3 meses. Aqui você consegue visualizar o saldo acumulado de como você está. Recebido e a receber, ou seja, qual o volume que você tem de a receber. Tá? Aqui em janeiro você recebeu 2.000 e tem na base para receber 10.000. Posição de base. E aqui o que você tem a pagar. Então, a pagar e o que já foi pago. Aqui você pagou, não tinha nada a pagar. Então, você está movimentando aqui as projeções de pagamento. E aqui são a lista de contas a receber, que tem pago, em aberto e em vencido. Então, você clicando aqui, ele vai te gerar essa lista. Aí você pode exportar. Aqui você clicando em aberto também gera a lista, você pode exportar. Vencido a mesma coisa, contas a pagar também é a mesma coisa, tá? Então toda a gestão financeira tua você faz em cima desse dashboard. Próximo, recebíveis do profissional. Isso daqui está totalmente atrelado ao seu agendamento. Então todos os agendamentos que foram feitos e que existe um profissional nele, claro, todos os agendamentos têm um profissional, ele vai estar aqui descrito. Então você consegue visualizar aqui o total, né, desse período. Você pode filtrar por profissional, você pode filtrar por status. E aqui embaixo você tem uma reconciliação de contas a receber e dos pagáveis do profissional. Tá? Então o que é isso daqui? Faz sentido o quê? Para saber se tudo que foi lançado como a receber, ele está sendo distribuído para os profissionais. Então aqui você consegue fazer essa conciliação aqui, para saber se tem alguma coisa que está faltando. Por exemplo, aqui você verifica tudo que está para receber. Tudo que a clínica tem a receber. E aqui você visualiza tudo que a clínica tem a pagar para o profissional. E isso aqui precisa dar um match. Né? Então você tem aqui 14 registros que estão faltando. Ou seja, isso pode ser por quê? Porque lançou algumas faturas mensais, algumas manuais, tá?
E aí você precisa fazer essa reconciliação. E aqui você consegue saber exatamente quais são as inconsistências. Ó. E aí você consegue ajustar, você consegue fazer um lançamento em cima desses agendamentos, por exemplo, para não gerar essa inconsistência. E aqui estão todos os recebíveis. Então você consegue visualizar. Quando você gera um agendamento, esse pagamento do agendamento vem para cá. Por exemplo, esse agendamento aqui, ele teve um split de pagamento, partido em duas vezes, né? Ele é de R$700, tem aqui. E aí tem mais as outras parcelas aqui no cartão, dividido. Aqui tem outro também, ó. Então é 250, 125 aqui e 125 aqui. Tá? E aqui tem outros pagamentos aqui que é no Pix. E você consegue identificar para saber se ele... o status dele. Né? Então você consegue visualizar aqui se ele foi pago ou não. Aqui você pode selecionar os visíveis, marcar como pago, selecionar todos eles. E é isso. E aqui você controla os recebíveis do profissional. Eu quero saber quanto que a Valéria tem para receber nesse período. A Valéria tem para receber nesse período 4.635. Tá legal, mas eu só vou pagar ela quando o status for pago. Ou seja, eu recebi do paciente. Então não tem nada pago, tá vendo? Aí você faz um filtro que identifica. Realmente não tem nada pago. A Luísa, naquele dia, o que aconteceu? Ainda não pagou, foi do dia 1º. Opa, então ele deve estar lá pendente de recebimento. Ele deve estar um contas a receber que está vencido, que precisa receber. E aí, quando você recebe, você coloca o status como pago e aqui como recebido. Próximo. Contas a pagar. Aqui você vai registrar o contas a pagar da sua clínica. Tudo. Então você vai colocar descrição, vencimento, valor, né, todas as informações. E se for uma conta recorrente, como um aluguel, algo tipo, ou algo de projeção, também você pode lançar aqui de luz, quando você está pretendendo gastar de energia. R$1.500 por mês. Você pode lançar aqui até o final do ano e depois você ir corrigindo as suas projeções mensalmente quando você for pagando. E aqui você coloca frequência mensal, vai vencer quando? Todo dia 30. Até quando? Até final do ano. Pronto. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar 12 contas a pagar aqui, ó, que nem do aluguel. Aluguel. Ok? E aí você faz a gestão aqui. Se foi pago, se está em aberto, está cancelado, você pode movimentar, trocar de fornecedor, pode excluir, enfim. Tem aqui as tabelas e tudo. Contas a receber funciona muito parecido com contas a pagar, só que aqui é com relação a quem? Ao cliente. Então, sempre quando você for lançar aqui, você precisa colocar um cliente, porque você está gerando contas a receber, né, do paciente. Você precisa receber desse paciente. Então, você coloca aqui o valor, tá? Muito simples. A categoria, forma de recebimento, status, data do recebimento. Se já recebeu, você coloca aqui o valor que for recebido e qual conta bancária que ele vai ser recebido. E salva. Fluxo de caixa. Aqui, fluxo de caixa, você vai ter todas as contas bancárias aqui que você está movimentando. Aqui você vai escolher o período. E aqui ele vai te mostrar exatamente o extrato. Tá? Da entrada e saída. Aqui só está mostrando as entradas. É porque talvez não teve saída nesse período aqui. Tá? Mas aí se você mudar o período, passar para dezembro do ano passado. Já tem saídas, ou seja, aqui você consegue enxergar as movimentações, ó, de onde que está indo, de onde que saiu, quais são as movimentações. Ó. E aqui qual é o saldo final, a última movimentação. E aqui ele mostra todos os bancos. Eu quero ver só de um banco específico, aí você consegue visualizar. Isso aqui ajuda muito, isso aqui está muito claro esse relatório aqui de fluxo de caixa. Aqui da parte contábil está em desenvolvimento. Os relatórios financeiros têm a parte contábil também. E aqui você consegue visualizar pelo período. Período rápido, aí receita, despesa total, resultado e a margem. Aqui por enquanto você ganhou 100%, porque você não pagou nada. Aqui você consegue ter a visualização do DRE.
Aqui por enquanto só tem as consultas, né? Porque só tem entrada, não temos a despesa. Mas se a gente mudar aqui o período também, a gente consegue visualizar as despesas desse período anterior. Ou seja, eu estou vendo aqui dezembro. Né? O que aconteceu em dezembro? Ó, tivemos outras receitas, 10 mil, receitas diversas, consultas, fechou em 2 mil. 18 mil de receita, 10 mil de despesa e 7.869 de lucro operacional. E aqui você consegue visualizar a evolução mensal do seu fluxo de caixa, desculpa, do DRE, e aqui o gráfico, né, as receitas por categoria, ó, quem está consumindo mais, outras receitas é que está entrando mais, despesas operacionais está maior, e aqui você consegue ter essa visão também. E é isso, a parte financeira é isso. Existem algumas funcionalidades quando você vai executar essas, essas entradas, né, algumas coisas, algumas peculiaridades com relação também ao financeiro ali no uso da maquineta. Tá? Então, quando você for registrar alguma conta, é muito importante que que você defina qual método que você está usando para receber isso. Tá? Então, aqui a forma de recebimento e o cliente. E qual canto bancário que está indo.